um pouquinho mais o louvor. Só um pouquinho mais. Se mostra presente. Entregar nas mãos do oleiro. Vamos agora nesse momento colocarmos de pé. Eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar? Tuas mãos a me moldar. Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do
soberano, excelso, glorioso, maravilhoso Deus, Criador, mantenedor, Senhor das nossas vidas. Nós nos prostramos nesta noite, no começo desta semana, para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome, entregar, Senhor, a nossa vida a Ti, porque é o Senhor que é onisciente, onipotente, onipresente, conhece, Senhor, as demandas de cada vida que aqui está, conhece o nosso coração, aquilo que cada um necessita, que nós necessitamos, ó Deus, de ouvir, e aquilo, Senhor, as mudanças que cada um de nós precisamos fazer. Nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, porque é o Senhor que é o oleiro. Nós somente somos barro e queremos ser moldados segundo a Tua vontade. Nesta noite, esteja conosco. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar e de atuar em nós. Por Jesus é o que nós te pedimos. Amém. A gente não tem muito costume, mas deveria, a gente até falou isso ontem, né? A relação de nós contarmos as bênçãos. Então eu gostaria de abrir uma oportunidade para alguém que tem um testemunho para contar, de uma bênção que recebeu, estava orando, pedindo ao Senhor, e o Senhor concedeu. E fala que a Bíblia fala que quando a gente conta, a gente também ajuda que a fé dos outros irmãos seja aumentada. Amém? Tem algum irmão que tem um testemunho, uma bênção que gostaria de compartilhar? Eles ficam sumidos sempre? Olha, e hoje foi comemorado pelos pais, é uma bênção, né? É uma bênção poder ter os filhos perto. Posso falar daqui mesmo, né? Oi? Posso falar daqui mesmo? Pode. Então, a minha bênção é que hoje eu acordei triste, né? Porque minha filha não está comigo. Minha filha está lá longe, no outro país. Aí dá aquela tristeza, né? Você quer estar perto dos filhos dos pais, né, Zé? E aí, o que aconteceu? Ela ligou agora no final da tarde, deitada lá no sofazão da sala da casa dela, né? No outro país, aí mostrou a barriguinha, mostrou a foto do bebê que ela fez ultrassom, né? Diz que, pai, ela falando assim, eu estava lendo na internet, estava lendo aqui, com um monte de coisa aqui, e está falando que todo filho que pode nascer da filha, se for homem, vai ser igual o avô. Então, vai ser um outro Orivaldo que vai nascer. O Orivaldo vai ser todas as características suas. E pela foto que eu estou vendo aqui, a cabeça dele é igualzinho. Então, para mim foi uma diversão, uma alegria, né? Ela falando uma chamada de vídeo. Então, para mim foi uma grande bênção isso, né? Ela ligou e mostrando, ela é muito engraçada também, cheia de humor. E ela contou um monte de coisas para mim sobre a internet, os golpes na internet e tal. Ela falou assim, cuidado, pai, você é um velho e o senhor é uma suposta vítima de golpes pela internet, né? Então presta atenção no que está acontecendo, porque está cheio de chatos GPT aí, espalhando um monte de golpes, né? E um monte de velhos, eu fiquei sabendo aqui pelas notícias, que um monte de velhos aí no Brasil está caindo, que o senhor não seja mais um desses que vai cair no golpe. Então eu estou muito feliz porque minha filha ligou para mim hoje, foi um dia dos pais maravilhoso, meus irmãos todos estavam aí com a minha mãe, né? Porque minha mãe é mãe, né? É mãe e pai ao mesmo tempo, então todo mundo estava aí, foi legal hoje, um domingo maravilhoso. Amém. Que bom, né? É o cuidado de Deus, né? Às vezes a gente está triste e daqui a pouco uma ligação, né? Já alegra
já alegra o dia. Como é bom, né? Ouvirmos assim e que os filhos continuem, né? Cuidando também. E aqueles que estão aqui, que ainda têm os pais, né? Que possam também estar perto. Amém? Eu pude somente fazer, né? Mandar uma mensagem, porque estou muito longe, né? Não deu para estar perto, né? Mas os meus irmãos estavam lá representando. Então, eu queria nessa noite fazer uma meditação com os irmãos, que se encontra lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Reis, capítulo 8. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 54 até o versículo 61. Mas nós vamos lendo versículo a versículo e explanando ele. Então, nós vamos começar lendo do versículo 54. 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. Vamos nesse momento fazer mais um minuto de oração, para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Todos acharam? Soberano Deus, nós te pedimos agora, nesse momento, que o Teu Espírito Santo esteja comigo agora e que, por falar do Senhor, que seja para a nossa edificação, como já foi para mim, Senhor, que também seja para os Teus filhos que estão aqui, e que consigamos, Senhor, ouvir a Tua voz e guardar nos nossos corações. Então, nós te pedimos por Jesus. Amém. O primeiro versículo diz assim. Primeiro eu vou falar um pouco do contexto, que aqui foi Salomão estava ali, né? Fez o templo, e agora chegou o momento da consagração desse templo. Foi o momento da consagração. E ele ali fez, né? Ele fez uma oração. A gente teve aqui, o capítulo 8 começa com o traslado da arca. Então a arca foi tirada do tabernáculo ali e estava sendo levada para colocar então agora no templo. E Salomão então faz uma oração. E o versículo que começa aqui, o versículo 52, fala a conclusão da oração, e agora ele vai abençoar o povo. Então, o versículo 54 diz assim, olha: assim que Salomão acabou de dirigir a Yahvé, o Senhor Deus, toda essa oração e essa súplica, levantou-se do lugar onde estava ajoelhado, de mãos erguidas para o céu, diante do altar de Yahvé, e pôs-se de pé, abençoou em alta voz toda a congregação de Israel, exclamando. Agora a gente vai para o 56. Ele diz assim: bendito seja Yahvé, o Senhor, que concedeu paz e descanso ao povo de Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as suas boas promessas que transmitiu por meio de seu servo Moisés, nem uma fracassou. Imagina só, o povo já tinha pecado, a gente está vendo agora ali o êxodo e a travessia do mar, muitas vezes com o coração duro, e Deus fazendo promessa, e Deus dando cura, dando libertação, e o povo ali, né, com o coração endurecido muitas vezes. Mas Salomão diz aqui que de todas as promessas que Deus transmitiu por meio de Moisés, nenhuma, Deus falou e ele cumpriu todas, independente do coração do povo. Então a gente vê aqui a fidelidade de Deus. Deus, ele é um Deus fiel. Vamos ver isso lá em Salmos 117, versículo 2. Eu preciso de 3 pessoas.
Uma que vai ler Salmo 117, versículo 2. Outra pessoa para ler Lamentações. E o outro para ler 2 Timóteo. Quem vai ler Salmos? A irmã aqui vai ler Salmos. Lamentações agora. Lamentações é Nicole? Lamentações capítulo 3. Lamentações de Jeremias. Lamentações capítulo 3, 22 e 23. O outro é 2 Timóteo. Quem vai ler 2 Timóteo? Capítulo 3. Vamos lá primeiro, vamos lá em Salmos. Salmos 117, 2. Pode ler, irmãs. 117. Salmo 117, o verso é 2. Lamentações é o capítulo 3, o versículo 22 e o versículo 23. E o outro é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Achou? 117, 2. Porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Grande é a sua misericórdia, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Achou, Nicole? Sim. Não pode ler. O amor do Senhor Deus não se acaba, e as suas bondades não têm fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. A bondade do Senhor, ela se renova a cada manhã. E Jeremias fala que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Quem achou 2 Timóteo 2,13? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Olha só o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. Se formos infiéis, ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Mas como que, então, assim, Salomão fala sobre a fidelidade de Deus e que todas as promessas que Deus fez, ele cumpriu, mas muitas promessas foram condicionais. Lembra? Foram condicionais. Se vocês estiverem comigo, se vocês estiverem aqui, vocês vão comer o melhor dessa terra. Ele sempre falava isso para o povo. Mas muitas vezes, como foi agora que a gente está vendo nesse trimestre, não era? Se eu não me engano, parece que demorava poucos dias para chegar na Canaã. E eles demoraram 40 anos. Ficaram parados ali no deserto, né? E aí o Senhor fala, não, foi para eu poder ver o coração de vocês, para poder lidar com vocês, com tudo aquilo que vocês receberam. Então, aquela passagem no deserto foi como se fosse uma restauração. Ele teve que destruir toda aquela geração de 20 anos para cima, que foram desobedientes a ele, para que ele fizesse com que aquela nova geração de 20 anos para baixo tivesse o direito da terra prometida, porque não foram fiéis, ou não acreditaram nele. Então Deus não quer incrédulos, nem infiéis. Deus quer pessoas fiéis e crédulas nele. Sim. Né? Quando eu falo crédula, eu quero dizer no sentido que você acredita em Deus e você faz o que Deus pediu. Sim. Isso mesmo, Deus queria mudar a mentalidade dos escravos. O próximo versículo agora é o versículo 57. Que Yahvé, o Senhor Deus, caminhe conosco, como andou com os nossos pais, e que não nos abandone e nem nos rejeite. Voltamos lá agora para 1 Reis, capítulo 8, é agora o versículo 57. Quem está com o celular chamando aí, ponha no silencioso.
1 Reis 8:57. Esse aqui é o texto base, tá? E os outros são as referências. Que Yahvé, o Senhor Deus, caminhe conosco, como andou com os nossos pais, que não nos abandone, nem nos rejeite. Aqui mostra um Deus que é presente. Um Deus presente. E aonde a gente encontra esse Deus que ele fala assim, olha, eu sou um Deus presente? Lá, eu preciso também de 3 pessoas. Salmos 46, versículo 1, Mateus 28 e João 14. Quem vai ler os Salmos? Nicole, Salmos 46, 1. Mateus. Mateus o quê? Mateus 28, 20. Orivaldo? Pô. Mateus 28, 20. 20. João 14. Do 16 até o 17. Salmos 46, 1 diz o quê? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Então, ele é um Deus presente. Mateus 28, 20. Mas não tem 20, só tem até o... Ah, tem, sim, desculpa. Opa! Então, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então ele nos promete que estará conosco até o fim dos tempos. Então é um Deus presente. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Quem achou? Ninguém? 16 e 17. Pode ler, mano. E eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita conosco, estará em vós. Então Jesus prometeu que nós não estaríamos sozinhos. Ele ia nos enviar o Espírito Santo que ia estar conosco. Voltando lá agora para o nosso tema principal, que é 1 Reis capítulo 8. Agora, o versículo 58. E faça com que de coração nos voltemos totalmente para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças, que prescreveu aos nossos antepassados. Então aqui Salomão está falando que é para a gente andar nos caminhos do Senhor, que era para eles obedecerem, assim como nós. Mas a gente consegue fazer isso sozinho? Só A gente se, dá conta de fazer isso sozinho? só se realmente o Espírito Santo habitar dentro de nós, né? Então, aqui, olha só, eles provavelmente, pelo menos assim, a gente não vê com tanta ênfase se falar do Espírito Santo como no Novo Testamento. Mas a gente sabe que o Espírito Santo, esse sempre foi o papel dele, que foi o papel de conduzir, que foi o papel de ensinar. É o papel do Espírito Santo. Você viu ontem o pastor falando que tem muitas pessoas descredibilizando o papel do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nós não conseguimos entender e nem fazer nada. Nós não vamos conseguir. É o Espírito Santo que vai fazer a gente entender
o que é que nós temos que fazer? É Ele que atua a mudança em nós. Então, nós vamos ver agora a atuação do Espírito Santo. João, a gente vai ainda voltar lá no capítulo de João, no livro de João, o capítulo é o 16. Agora a gente vai ler o versículo 7, o versículo 8 e o versículo 13, que é para a gente ver a atuação do Espírito Santo. João, capítulo 16, 7 e 8 e depois o versículo 13. Também Marcos, capítulo 13, versículo 11 e Gálatas, capítulo 5. Quem achou João 16? Versículo 8, depois o versículo 13. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia a respeito do pecado e do que é direito e justo também do julgamento de Deus. 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, o Espírito Santo aqui, Jesus está falando que o Espírito Santo vai ser um guia. Ele vai guiar a toda a verdade. Por que hoje está essa bagunça toda? Porque muitas pessoas estão tirando o Espírito Santo. Quando a gente já aprendeu, acho que desde de muito novinha, né, que toda vez que nós formos ler a palavra do Senhor, toda vez a gente precisa pedir o auxílio do Espírito Santo. Porque por nós mesmos a gente não consegue entender. Então o Espírito Santo aqui vai atuar como um guia. Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos capítulo 13, versículo 11. Achou, Ivão? Quando, pois, levarem vocês para conhecer e pregar, não se preocupem do que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Então ele é ali um capacitador. O Espírito Santo é que vai capacitar. Jesus está falando assim: olha, quando vocês passarem por tribulação, quando vocês forem presos, quando vocês forem, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque é o Espírito Santo que vai falar através de vocês. Ele vai te capacitar. Agora Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 vai falar aqui dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, que diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui o Espírito Santo é um agente transformador. Se nós dermos lado ao Espírito Santo, nós vamos ser transformados. Esse é mais um papel do Espírito Santo aqui. Ele age como guia, como capacitador e também como transformador. Voltamos lá para 1 Reis, capítulo 8. Agora, o versículo 59.
e que as palavras deste meu clamor, Salomão está dizendo, e que as palavras deste meu clamor ao Senhor tenha plena aceitação diante de Yahvé nosso Deus, dia e noite, a fim de que seja da sua vontade atender o pleito do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Muitas vezes a gente ora, é claro que no meio assim, né, igual aqui na igreja, a gente ora no todo, mas Ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus só um Deus de povo. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Eu posso chegar nele, Ele é meu, Ele é seu, né? Eu creio assim, nós somos, eu tenho 3 irmãos, mas eu posso dizer que o pai e a mãe é meu. Se eu precisar de alguma coisa, eu exclusivamente, eu posso chegar nos meus pais, independente dos meus 2 irmãos. E eu creio que todos aqui também é assim, aqueles que têm vários filhos, né? Quando um filho, não, eu não posso ajudar esse aqui não, porque se eu ajudar esse aqui, nossa, os outros. Pai não pensa nisso. A hora que um filho está precisando, independente dos outros, ele ajuda aquele lá, porque é aquele que está precisando, não é? Então, Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele não é só. Eu achei interessante aqui, Salomão, né? Salomão, ele começa dizendo assim, olha, para que Deus possa atender o pleito do seu servo e atender a causa de Israel, seu povo, mas ele termina dizendo que é para o Senhor ouvir e atender a necessidade de cada um, a necessidade de cada pessoa, porque apesar de eles serem um povo, mas nós temos necessidades diferentes. Às vezes um precisa de mais alimento, o outro de mais roupa, o outro talvez está triste, o outro desanimado. Nem todos estão passando pela mesma coisa, nem todos precisam da mesma coisa. Quando a gente chega no pai e na mãe, quando a gente vai orar a Deus, cada um tem a sua necessidade pessoal. E é isso que Deus, e é isso que Salomão, ele pede. E a gente vai ver isso lá em Salmos 145 e Salmo 139. Salmo 145 é os versos de 18 até o 20. Salmos 145, do 18 até o 20. Quem achou? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e o salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, e todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todos sempre. Olha só, o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos aqueles que clamam pela sua presença. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus onipresente. Então não é porque Ele está comigo que Ele não pode estar com você. Ele pode estar com todos aqueles que invocam a Ele. Salmo 139, vamos lá para o Salmo 139. O salmista falando assim, olha, no começo ele fala louvor à onisciência de Deus. Nós lemos agora sobre a onipresença e agora sobre a onisciência. E o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos.
porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiadamente maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Salmista aqui, né? Esse salmo aqui, gente, ele é muito lindo. Até o versículo 24, né? 139. E a gente não consegue compreender, né? Mas nos dá a ciência de que o nosso Deus, ele é onipresente e ele é onisciente. E Salomão sabia disso. Então ele sabia que era um Deus pessoal. E era por isso que ele pedia que Deus tivesse presente com cada um do povo. O versículo 60 de 1 Reis capítulo 8 diz assim: assim, olha só, complementando o versículo 59, que Deus, então, ele pede para que Deus atenda a necessidade de cada pessoa. Então ele fala: assim, todos os povos da terra reconhecerão que somente Yahvé, o Senhor, é Deus, e que não existe nenhum outro. A gente aqui está falando de um Deus fiel, da atuação do Espírito Santo, de um Deus presente, de um Deus pessoal. E agora, o que vai acontecer quando nós temos um Deus assim? Nós testemunhamos. Então agora é o poder do testemunho. Ele fala assim, que assim todos os povos da terra reconhecerão que somente Yahvé, o Senhor, é Deus, e que não existe nenhum outro. Esse era o papel do povo Israel, que outras pessoas conhecessem. Eles deveriam atrair os povos, para que os povos conhecessem o Senhor. E qual que é o nosso papel? Também não é o mesmo? De atrair, das pessoas olharem e falar assim: olha, você tem alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa, você fala diferente, você, sei lá, você tem alguma coisa diferente. E aí é o momento, então, de nós testemunharmos. Vamos ler Atos, capítulo 1 e versículo 8, e Atos 4, versículo 20. Atos 1, versículo 8. E depois Atos 4. Um 8. 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, olha só, a gente recebendo o poder do Espírito Santo, essa transformação do Espírito Santo, tendo Deus presente, nós vamos receber esse poder. E com esse poder nós vamos conseguir ser testemunhas do Senhor. O 4:20 diz pra gente assim, olha só, Atos capítulo 4, versículo 20. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Aqui foi Pedro e João. Quando Pedro e João foram levados ao Sinédrio, olha, vocês não podem falar, vocês não... Não. Nós vimos e ouvimos, nós recebemos o poder do Espírito Santo e a gente não pode deixar. A gente não pode esconder aquilo que a gente viu e aquilo que a gente ouviu. O poder do testemunho, que transformou muitas vidas, que fala que a igreja, né, era uma igreja muito dinâmica, porque o testemunho era vivo. E para terminarmos, a gente vai agora ler o versículo de número 61, o último versículo de 1 Reis capítulo 8, que diz assim: quanto a vós,
que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé nosso Deus, para que andeis de acordo com os seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. E aí eu fiquei lembrando assim, olha só, aqui fala assim pra gente, Salomão fala que para sermos honestos de todo o vosso coração, que ele seja honestamente dedicado ao Senhor, para que andeis de acordo com os seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. Naquele momento, o povo estava com o coração voltado. Naquele momento, o povo estava ouvindo e aceitando, como sempre fazia. Toda vez que acontecia alguma coisa de errado, eles mesmos falavam, né, a Deus: não, Senhor, olha, a gente reconhece o nosso pecado e agora a gente volta e tal. E naquele momento ali, mas Salomão diz assim, olha só, que era para ter o coração voltado sempre. Então ele parece que ele já tinha passado por isso também. E ele fala assim, ó, como que acontece hoje? Não é para a gente se desviar. E aí, veio na minha mente, quando o Tiago fala, né, sobre a gente não ser um ouvinte esquecido. Vamos ver lá o que Tiago fala? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 25. Tiago, capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 25. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. E ele Tiago foi... 1, 22? 22. Tiago 1? É Tiago 1? Você não está em Tiago. Ixi. Eu achei aqui, 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será muito feliz em tudo o que empreender. Olha só, fala que nós não devemos ser. Tiago fala assim, olha, você não pode ser uma pessoa que vai ali no espelho, se olha, e daqui a pouco sai dali, você nem sabe mais como é que você é. Você não sabe se você tinha uma mancha no rosto, uma pinta, não sabe mais nada. Ele fala desse jeito. Aqui fala assim, olha, porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. E o capítulo 2, o versículo 17, continuamos em Tiago agora no capítulo 2, no versículo 17. Ele fala assim, olha, desse mesmo modo, em relação à fé por si só, se não for acompanhada
de obras está morta. Então, ele fala aqui que a gente não deve ser ouvinte esquecido, nós devemos colocar a fé em prática, e devemos pedir para que o Espírito Santo atue em nós, para que o poder do nosso testemunho seja realmente, outras pessoas sejam impactadas e transformadas também. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que Deus, Ele é fiel, Ele é um Deus presente, Ele envia o Espírito Santo para nos ser guia, para ser capacitador e transformador. Mas eu não estou dando conta. Às vezes nós estamos andando sozinhos. Vamos pedir para que o Senhor nos capacite. Ele é um Deus pessoal e Ele nos pede somente para que nós estejamos com Ele, que o nosso testemunho seja de pessoas que não sejam só ouvintes esquecidos. Vamos pedir para que o Senhor, o Espírito Santo, grave na nossa mente cada palavra. Às vezes as pessoas, eu aprendi isso há alguns anos, porque eu ficava assim, gente, mas eu não consigo muito memorizar onde está. Mas eu percebi que muitas vezes, no momento que eu mais precisava de uma palavra, eu me lembrei dela. Então quer dizer que a palavra do Senhor realmente estava se cumprindo. Ele vai fazer você lembrar de tudo o que você ouviu, de tudo aquilo que você estudou, de tudo aquilo que você aprendeu. No momento certo, o Espírito Santo faz a gente lembrar. Aquele momento de que nós estamos passando o momento de tomar uma decisão. Será que faço? Será que não faço? Será que vou? Será que não vou? O Espírito Santo ajuda a gente a lembrar naquele momento do que é que nós devemos fazer. Amém? Para terminarmos agora, vamos cantar aquele que diz que é o homem para que dele se lembre. Nós não somos realmente, se nós olharmos só para nós, realmente nós não somos nada. Mas o Senhor, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Então vamos entregar a vida dele e agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele tem dado a cada um de nós. Obrigado, bom Pai. Vamos colocar de pé? E é o homem para que dele se lembre.
pelo Teu Espírito Santo que nos conduz a cada dia, que nos ajuda a lembrarmos de tudo aquilo que nós aprendemos, de tudo aquilo que nós ouvimos e daquilo que nós precisamos. Obrigado, bom Pai, por não desistir de cada um de nós. Por favor, ajude-nos a cada momento a sermos diligentes, a te amarmos assim como o Senhor nos ama. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a te amar, ensina-nos a nos amar, para que também possamos amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos do Teu amor e da Tua misericórdia, da Tua compaixão, dos Teus olhos sobre nós, para que a gente não caia, não desista, não tropece. Ó Senhor, a Tua palavra diz que ao nosso redor a gente tem uma grande nuvem de testemunha, então nós devemos nos desembaraçar daquilo que nos segura, do pecado que nos rodeia. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, de cada um de nós, e também de nós como igreja, como corpo, que procuremos ser saudáveis, para que também, Senhor, outras pessoas se acheguem a Ti através de nós. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que esteve aqui. Que o Senhor conduza-nos a uma semana abençoada, mesmo que tenha lutas e os percalços, mas que a gente nunca se esqueça que o Senhor é um Deus pessoal que está conosco. Tua palavra nos disse nesta noite que quando nós clamamos, o Senhor vem. O Senhor não nos deixa só, toma-nos nos Teus braços, e que cada um de nós possamos sentir a Tua presença, possamos colocar a nossa vida diante de Ti todos os dias, sabendo que aquilo que o Senhor deseja para nós como filhos é o mesmo que nós como pais e mães desejamos também para os nossos filhos, que sempre é o melhor, mas o Senhor ainda tem além, tem ainda a vida eterna nos esperando. Ó Senhor, ajuda cada um dos Teus filhos. Se porventura, Deus, na Tua casa há pessoas que estão desanimadas, muitas vezes até pensando em desistir, nós te pedimos que coloque as Tuas mãos, ajude, que ela encontre em Ti, Senhor, o ânimo que precisa para continuar a caminhada. Nós te pedimos que abençoe essa noite, que seja uma noite de descanso, que o Senhor nos conduza em paz para os nossos lares. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana a todos.